Fala galera do sexto ano, como estão vocês? Aqui é o professor Carlos falando e vamos para mais uma explicação, mais uma videoaula de espanhol. E o assunto desta aula é acentuação em espanhol. Nós iremos aprender como usar o acento agudo e como classificar as palavras acentuadas em espanhol. Você encontra esse assunto aí nas páginas 33, 34 e 35 do livro de vocês, ok? Então, vamos para a explicação. Olha só, no português existem três categorias de palavras acentuadas, né? Existe o nome do tipo de palavra, do tipo de acentuação, né? De acordo com a sílaba. No espanhol também vai existir, no caso, existe quatro categorias, ok? Vamos lembrar aqui primeiro como é que se diz as acentuações em português, né? Como é que eu classifico as acentuações? Bem, a primeira categoria são as oxítonas. Quem lembra aí das oxítonas? As oxítonas são aquelas palavras a última sílaba é acentuada, ou seja, leva o acento na última sílaba. Um exemplo, a palavra café, né? A palavra sofá. Essas são palavras oxítonas. Aí o que vai substituir as oxítonas em espanhol são as palavras agudas, ou seja, a mesma coisa de oxítonas são as agudas, ou seja, são as palavras que levam o acento tônico na última sílaba. Ok? Então, sofá, café também são acentuados no espanhol e levam o nome de agudas. A outra categoria em português são as paroxítonas. As paroxítonas são aquelas que têm o acento tônico na penúltima sílaba. É o caso de, exemplo, a palavra saúde, a palavra, outra palavra aí que são oxítonas, a palavra tórax, né? A palavra árbol, né? A palavra condom, que são as palavras aqui em espanhol, ok? Essas palavras, elas pegam um acento na penúltima sílaba, beleza? Então, no espanhol, esses tipos de palavras, esse tipo de acentuação é chamado de graves ou llanas. Aqui, ó, segunda categoria, graves ou llanas, ok? Que corresponde às paroxítonas em português. E a terceira categoria em português são as proparoxítonas, né? As proparoxítonas são aquelas onde o acento grave vem na antepenúltima sílaba. É o caso de sábado, de matemática e aí vai, né? Então, essas palavras... Não, matemática, né? Essas palavras em português é chamadas de proparoxítona. Em espanhol, elas são chamadas de esdrújulas. Esse nome aqui que você está vendo aí na terceira linha dessa primeira tabela. Esdrújulas, ou seja, acento tônico na penúltima sílaba. As esdrújulas correspondem às proparoxítonas. Aí, como no espanhol possui uma categoria a mais, aí você tem as sobreesdrújulas, que recebe um acento tônico anterior à antepenúltima, ok? Então você vai ficar atento aí a esta sobresdrújula, que é uma palavra que recebe o acento na anterior da antepenúltima. É como se fosse aí a primeira sílaba, né? Tem a última, penúltima, antepenúltima e a ante-antepenúltima. Então essa é a sobredrújula. Aqui está a regra de acentuação, olha só. Aí, por exemplo, as agudas, aqui diz assim, só se acentuam as terminadas em vogal S, em vogal N e S. Exemplo, café, razón, autobus. No caso aqui, olha só, razón foi acentuada porque terminou em N. E autobus foi acentuado porque terminou em S. E o caso café é a penúltima sílaba. Graves ou llanas. A regra é o seguinte. As graves ou llanas, que correspondem às paroxítonas, em português, o que acontece com elas? Só não se acentuam as terminadas em vogal N e S. As demais
são acentuadas. Então, você tem aqui a palavra arbol, a palavra cordo e a palavra tórax, que são acentuadas na penúltima sílaba. E agora você tem aqui a regra das esdrúxulas. As esdrúxulas correspondem às proparoxítonas, né? Então, as esdrúxulas, a regra dela dizem que todas são acentuadas. Exemplo, sábado, matemática e etc, né? Ou seja, a mesma regra do português é a regra do espanhol. Ou seja, todas as proparoxítonas são acentuadas e todas as esdrúxulas também são acentuadas. Agora, a regra das sobresdrúxulas, né? Que é uma espécie de proparoxítona. Aí o que acontece? Todas se acentuam também. Exemplo, devuélvamelo. Devuélvamelo. E é interessante que sempre vai ter o pronome possessivo, ou então um pronome oblíquo nas sobresdrúxulas. Não se preocupe aí com as sobresdrúxulas, porque ela é fácil de você identificar pelo fato de você saber as outras três, né? Se não é aguda, se não é grave, se não é esdrúxula, vai ser sobresdrúxula, porque sempre é uma palavra um pouco maior do que as demais, beleza? Aí aqui tem as observações, né? O advérbio terminado em mente conserva o acento vocálico de origem. Então aqui, ó, os advérbios terminados em mente, ou seja, facilmente, aí conservou o acento lá no fá, né? Monossílabas em geral não levam acento. Dios é uma palavra monossílaba e não leva acento. E atos levam acento para marcar a sílaba tônica. Aí você tem aqui a palavra frio. E em palavras compostas prevalece a tônica na última, né? Aqui você tem a palavra aqui 17º, ok? Então espero que você tenha entendido aí esta questão, né? Na dúvida pode fazer perguntas no meu número pessoal, que eu vou tentar esclarecer e fazer com que você entenda esse assunto. O próximo contexto aqui, o próximo assunto é signos diacríticos, que são as palavras monossílabas, são as monossílabas homônimos. Olha só os nomes aqui, os termos usados, né? Nada mais é do que você tem aqui, ó, você vai observar aí que você tem a palavra de, que é DE, e embaixo você tem a palavra DE de novo, porém a diferença é que uma está com o acento e a outra está sem o acento. Então, quando eu coloco o acento, a palavra muda de sentido. E quando eu tiro o acento, ela ganha outro sentido também, olha só. Por exemplo, DE sem o acento, que é o primeiro exemplo aqui, ela é uma preposição de. A mesma coisa que o português. Olha um exemplo aqui, ó. La mesa de madeira, ou seja, a mesa de madeira. Agora, quando eu coloco o acento agudo aí no de, aí vira o verbo dar, né? De, por exemplo. No le dê importância, ou seja, não dê importância a ele, né? Não dê importância. Deu para entender aí? Quando a palavra contém o acento, ela muda de sentido. E se eu tiro o acento, aí eu dou um outro sentido também a ela. Ó. O artigo el quer dizer o. Olha o exemplo aqui. Ó. El amor puede tudo. O amor pode tudo. Agora, quando eu coloco o acento el, aí vira o pronome ele. Vamos com ele. Entendeu aí? Então, quando eu coloco o acento, muda o sentido. Aí você tem aqui diversas situações onde existe a palavra com o acento e sem o acento, ou seja, mudando o sentido quando coloca o acento, ok? Podemos agora passar para a próxima página. Nessa página aqui, galera, passou duas. Nessa página aqui, ó, pega um pedaço aí da explicação anterior. Aí você tem aqui as observações, isso aqui não precisa fazer. Aí você já tem a atividade, ó. A primeira dela é o exercício aqui. Você vai ler esse texto e colocar todas as palavras, você vai marcar todas as palavras agudas. Ou seja, todas as palavras que vai acentuar, vai ter a acentuação na última sílaba. Então, circula aí as palavras agudas, né? As palavras contendo a sílaba tônica na última.
Aqui na 2, você vai responder, vai marcar aqui de acordo com a regra, né? Ó, as palavras lianas levaram tilde, né? Levam acento. As palavras lianas levam acento sempre se terminadas em N ou S ou vogal, né? Ou se não terminar em N, S ou vogal, ou nunca. Então, quais são as palavras lianas? Você pesquisa novamente e diz aí a regra se ela leva o acento ou não. Aqui você tem o divertite, que é uma adivinhação, né? Já está resolvido aqui, não nos interessa. E você vai ter agora a terceira questão, que é uma de marcar também. Aí, a palavra pájaro, que é pássaro, leva acento por quê? Letra A, é uma palavra esdrúxula. Letra B, é uma palavra sobresdrúxula. Letra C, é uma palavra aguda. E letra D, é uma palavra liana. Então, por que que a palavra pássaro, ela leva um acento, né? Qual é a categoria dela? Aí você marca a alternativa correta. E na quarta questão, você vai escrever as palavras e acentuando ou não, né, conforme a regra de acentuação. Então, letra A, débil. Débil vai ter acento? Aí, se tiver acento, você vai colocar ou na primeira sílaba ou na segunda sílaba, na última ou na penúltima, de acordo aí com as regras. E você vai fazer isso com todas as palavras. Lembrando aqui que algumas têm acento, outras não vai ter acento, né? Mas, de acordo aí com as regras, você vai acentuar as palavras. E a última página aqui você vai ter mais uma atividade. Essa aqui a quinta questão, você vai marcar a opção abaixo que apresenta uma palavra sobredrúxula. Lembrando que a palavra sobredrúxula é uma palavra um pouco maior do que as demais, né? É só você ler todas as alternativas e marcar aí a que corresponde a sobredrúxulas, ok? Sobredrúxulas. A sexta questão, você está vendo aqui que existem aí nesse retângulo laranja diversas palavras, né? E você vai colocar conforme as categorias. Então, olha só, observe as palavras do quadro e classifica segundo a regra de acentuação, escrevendo abaixo. Então, você tem aqui a tabela vazia. Olha o que você vai fazer. Você vai pegar, por exemplo, as palavras agudas. Aí você vai colocar na terceira coluna aqui, ó, na terceira coluna, da esquerda para a direita, você vai colocar na terceira coluna as agudas. As lianas, você vai colocar na coluna do meio. E as esdrúxulas, você vai colocar na primeira coluna, ok? Então, é só pegar as palavras e classificá-las quanto às graves, lianas e esdrúxulas, ou seja, agudas, lianas e esdrúxulas, ok? Aí você tem o divertir-se, mais uma vez, que é uma espécie de pegadinha, de adivinhação, né? Já está resolvido, não vamos ligar para isso. E é só isso aí, né? Na próxima aula eu vou explicar sobre las paráfrases verbal, ok? Então, essa parte aqui você quiser dar uma lida, né? Para ficar um pouco por dentro, mas na aula seguinte, na próxima semana, eu vou explicar justamente aqui as paráfrases verbal, ok? Então, você vai fazer a atividade até a questão 6, né, desta página, até a questão 6, e aguardar a próxima aula, ok? Então, vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo, me mande aí. Lembrando que você deve mandar sempre as fotos, né, das atividades feitas, né, para que eu possa registrar e colocar os pontos extras, né, caso você tenha respondido aí de acordo, né, corretamente, ok? Então, um grande abraço, vou ficando por aqui e tchau, tchau.